the record button, okay? So our class, as you can see there, it is being recorded from now on, okay? Well, so let's get started. Uh, Here, guys, you can see a girl. Can you see? The girl is the same. Uh, she's holding, I think it's pink. I don't know, but I think it's a pink purse here, and she's dressed in black. She's all, she's wearing black from head to toe. Okay, her hat is black, her shoes are black, and her clothes are black too. Okay, as you can see, I am calling your attention to the color of her clothes because I want you to notice that this is the same girl. Okay, I have three different situations, but this is the same girl. So let's imagine that this girl was walking down the street, okay, and then she met three of her friends, three people that she already know, okay, in different moments of her walking down the street. And you have here the conversation she had with the three guys that she met while she was walking down the street. You have here her name, she's Kathy, okay, and she met Harry, she met Jim, and she also met Eddie, right? So uh, you have here three statements that you have to pay attention to and say whether they are true or false. So you have listen to three conversations between friends. Are these statements true or false? So first statement, Kathy meets her friends by chance. So I will play the conversation in a while, okay? But just pay attention to this expression here. When you meet someone by chance, let me just correct here. So when you meet someone by chance, by chance, that means that you were not planning to meet that person. Okay, so that means that you were not planning to meet that person. In Portuguese, by chance is translated as por acaso. So when you meet someone by chance, in Portuguese we say encontrar alguém por acaso. When it is by chance, that means that you were not planning, okay? So Kathy was when she left the place where she was and started walking down the street, she was not planning to meet these friends here, okay? Uh, is this true or false? So Kathy meets her friends by chance or was she planning to meet them? Obviously, eu acho que já dá para vocês imaginarem, okay? You can already imagine that this statement here uh, is true because she was not planning to meet them all while she was walking down the street, okay? Letter B. The friends are all in a hurry. The friends are all in a hurry. Bom, I've already told you before that be in a hurry significa estar com pressa, ok? Estar com pressa. So, in a hurry significa com pressa, ok? So, for example, if I want to say something like ela não falou comigo porque ela estava com um pouco de pressa. Eu falaria she didn't talk to me uh, a lot, okay? Because she was in a hurry. So pay attention. O que vai mudando é só o verbo to be, porque a gente precisa conjugar o verbo to be, né? So in the past I say was or were. In the present I say in. Então, for example, if I wanna say something in the present, so for example, eu estou com pressa, I say I am. Tá vendo? É só isso que muda, o verbo to be e o sujeito. O resto da expressão é fixo, olha. In a
hurry. So, o que você tem que memorizar é que in a hurry quer dizer com pressa, ok? So, the statement here reads, the friends are all in a hurry. Os amigos dela, né, os amigos estavam todos com pressa. So, is this true or false? I will play the audio and then you will tell me whether this is true or false, okay? So moving on to sentence letter C. Kathy makes plans to meet her friends again. Oh, Kathy makes plans, ela planeja encontrar os amigos novamente. Será que this is true or será que this is false? Okay? So take a listen. I will play the conversation, okay? The conversations. So just take a listen. Track 1.7. A. Hey, how's it going? Not bad. What have you been up to lately? Not a lot, really. What about you? Oh, this and that. Hey, I have to run. I'll give you a call. B. Hello, stranger. Kathy, how's life? Great. What are you up to these days? Oh, keeping busy, you know. You should come over for dinner sometime. That would be great. Better get back to the office. See you. C. Hi, how are things going? Fine. What about you? Oh, pretty good. Are you doing anything special this weekend? No, just taking it easy. Me too. Sorry, I can't stop. Take care. Well, guys, so going back here to exercise 1, as I told you before, the first one is true, okay? So Kathy meets her friends by chance. You can see this. She was not planning to meet them. Letter B, is this true or false? The friends are all in a hurry. Can anybody tell me? Is this sentence here, is this statement true or false according to what you just heard? True. Okay. Yes, it's true. Samuel, how do you know that? Can you see, guys? Just take a look at the end of the conversations. For example, here you have, olha, o Harry disse, I have to run. Olha, eu preciso correr. So he is in a hurry, okay? He doesn't have much time to talk to her at that moment because he has to run, uh, okay, to do something. Well, then you have here conversation letter B. Jim said, better get back to work, the office. Olha, é melhor eu voltar para o escritório. Melhor voltar para o escritório. So we can see that he is in a bit of a hurry too, okay? And then finally you have here Ed, and Ed said, I can't stop. Olha, eu não posso parar. Ele está correndo. I think he was jogging, probably. I don't know. Take a look at his clothes here. Probably he was jogging, fazendo Cooper. I don't know. Or walking in a fast way. I don't know. Okay? I think he was jogging. So he said, I can't stop. I can't stop. Eu não posso parar. So as you can see, he was in a hurry too. Okay? Now, pay attention to something else here. Okay? I'm going to call your attention to another point involving the conversations here. Well, so in exercise number 2, let me just read here first before I call your attention to what I was gonna say. In exercise number 2, you have underline the most natural sounding alternatives. You have from 1 to 5. Can you see? You have numbers here. 1, 2, 3, 4, and 5. And you have two options of sentences. You have, for example, I have in number 1. Take a look at number 1. You have there, I haven't done a lot really. Okay, or I haven't done a lot really. And you have another version of the same sentence, not a lot really. So can you see, one version is long and the other one is shorter. You have in all numbers here, from 1 to 5,
you have the same sentence, okay? The same sentence, but first you have a long version of the sentence, and then you have a shorter version of the same sentence, okay? I want you to understand that in informal English, pay attention, in informal English, let me write in here first. In informal English, that means the English used in informal situations, okay? So just a moment, let me write it here. So in informal English, people tend to use short sentences when they are answering questions. So I'll leave this information here because I need you to understand that, okay? So let me finish it. So when they are answering questions. Just a moment, guys. As you can see, I am typing here, okay? They are answering questions. You will understand what I want you to pay attention here in a few moments, okay? So just a moment. So I'm gonna read again this information here. Take a look. You have, in informal English, people tend to use short sentences when they are answering questions. So in all these conversations here, a question was asked previously. For example, here, Kathy perguntou, "What have you been up to lately?" O que você tem feito ultimamente? Aí, you have here two options of answers. I haven't done a lot, really. Ele poderia responder assim, I haven't done a lot, really. Eu não tenho feito muita coisa, na verdade. But he could also answer, not a lot, não muito, na verdade. Ó. Ao invés de falar tudo, eu não tenho feito muito, ele pode falar, não muito, na verdade. As you have here informal conversations, in all the conversations, a resposta que vai ser dada pela pessoa é a menor, the short version. And I want you to pay attention to that, and I will explain you a little bit more about that in a while, okay? But before that, now I am gonna call your attention to the short versions of the sentences. So for example, for number 1, this is the short version, and then for number 2, this is the short version. For number 3, the first one is the short version. Samuel, how do you know that these are the short versions? Simple. É só vocês verem a quantidade de palavras. Olha, for example, here in number 3, I have a, oh, keeping busy, you know. O que foi retirado da frase completa? A parte do I am, tá vendo? Am foi suprimido, foi retirado da frase. Aqui no number 4, you have all things are pretty good and all pretty good. The shorter version is all pretty good. And then here in number 5 you have no, just taking it easy. Tá vendo? Foi suprimido o am. Bom, voltando então, I will play now the 3 conversations again, and I want you to pay attention to the answers, ok? Vocês vão ver que eles vão falar o que está em verde, tá bom? Quando chegar aqui nessa parte. So, take a listen and pay attention. Track 1.7. A. Hey, how's it going? Not bad. What have you been up to lately? Not a lot, really. What about you? Oh, this and that. Hey, I have to run. I'll give you a call. B. Hello, stranger. Kathy, how's life? Great. What are you up to these days? Oh, keeping busy, you know. You should come over for dinner sometime. That would be great. Better get back to the office. See you. C. Hi, how are things going? Fine. What about you? Oh, pretty good. Are you doing anything special this weekend? No, just taking it easy. Me too. Sorry, I can't stop. Take care.
Did you see? So I hope you could notice now that they used only the shorter version of the sentence you have there, okay? And why is that? Because all three conversations here happen in informal settings, in informal situations. And in informal situations, like I just said here in green, people tend to use short sentences when they are answering questions, okay? Well, I'm gonna explain it to you a little bit more in a few minutes, okay? But let's go back here to the conversations, and I'm gonna translate parts of it so that I can call your attention to some expressions here, okay? And how we translated them into Portuguese. Well, so we have here Kathy in the first conversation, and she said, "Hey, how's it going?" Here, o Jim pergunta para Kathy, "How's life?" And here, Kathy encontra o Ed e fala, "How are things going?" Vejam só, all these expressions, how are things going, how's life, and how's it going, are informal versions of the question, how are you? So, in informal contexts, people would say, how are you? Como você está? But in informal situations, people don't use how are you so much. It's possible to say that, okay? But in informal situations, people tend to use informal expressions. And when we think about the informal expressions which have the same idea as how are you have lots of them, okay? Some of them you can see here in this conversation. So, when she said, how's it going? Ela está perguntando, como vão as coisas? How's life? Como está a vida? Como anda a vida? And how are things going? A mesma coisa, ó, como vão as coisas? Não sei se vocês já perceberam, muitas vezes quando eu começo a falar com vocês, alguns de vocês eu falo assim, ó, how are you doing, guys? Eu geralmente falo, how are you doing? Mas eu vou pôr um guys aqui para mostrar uma coisa para vocês, olha. Guys é pessoal, envolvendo homens e mulheres, tá? Tem aluno que fala assim, mas professor, guy não é homem, não é um cara? Sim, when we are talking about a man, I say, for example, who is that guy? Quem é aquele cara? Who is that guy? So the word guy significa cara, né? É uma palavra bem informal. When I am using it to refer to a man, okay? And when I use the word guy in the plural, that doesn't mean that I am talking about two men, okay? It's possible that I'm talking about two men, but it's also possible that I am referring to a group of people to whom I am talking to, or to whom I am talking, ok? Então, a tradução de guys aqui é pessoal, resumindo, tá bom? I think you all know that. Moving back here to how are you doing? Olha só, how are you doing seria uma outra opção para how's it going, how's life, how are things going, ok? Então, poderia incluir aqui. I'm telling you this just so that you know, okay? Well, now let's move ahead here. Aí o Harry vai e fala, not bad. Not bad significa, tô bem, ok? What have you been up to lately? Olha só, be up to something significa be doing something, ok? Estar fazendo algo. So when when she said, what have you been up to lately? Ela está perguntando assim, o que você anda fazendo ultimamente? O que você anda fazendo? Está fazendo. So you can understand be up to something as estar fazendo algo, tá bom? Estar fazendo. Ou então estar aprontando. No caso de estar aprontando, this is usually used when we are talking to kids or about kids, ok? For example, o Joãozinho tá lá quietinho no quarto, aí eu falo, I wonder what he is up to, ponto. Ó, vou dar de novo o contexto, ó. John is inside his bedroom and he's so quiet. He's been there for a while. I wonder what he's up to. I wonder what he's up to. I wonder, eu queria saber
what he's up to significa o que ele está fazendo, né? Mas no caso das crianças, a gente traduz como aprontando, porque a gente parte do pressuposto de que a criança está fazendo alguma arte ou alguma coisa do tipo, tudo bem? Ou pode estar fazendo. So, as you can see here, I can translate the same expression in two ways depending on the context. No caso aqui da conversa, não tem como falar aprontando, ó. O que você tem aprontado ultimamente? Até possível, dependendo da intimidade entre as pessoas, ok? Bom, I hope you could understand that. Moving on to the next sentence. And then he answered, the complete sentence would be, I haven't done a lot, really. Oh, eu não tenho feito muita coisa, na verdade. But he said, not a lot. Não muito. O que você está fazendo? O que você tem feito? Não muito. Não, nada demais. What about you? Aí ela responde, olha, all this and that. Pay attention. If you translate this and that literally, você não vai chegar a uma tradução muito adequada no português, porque this é isso, esse, né? Vou pôr aqui isso e aquilo. Ó, isso e aquilo. Imagine, alguém pergunta para você, o que você tem feito? Não estou fazendo muita coisa não. E você? Isso e aquilo. Isso e aquilo does not sound natural in Portuguese, okay? So, in Portuguese, normally translators translate this and that using this expression here, olha. Uma coisa aqui, uma coisa acolá, uma coisa lá. Já ouviram as pessoas falando desse jeito, ó? Uma coisa aqui, uma coisa lá. Respondendo a pergunta, o que você tem feito, ó? This and that é tipo uma coisa aqui, uma coisa lá. Isso é uma adaptação da tradução desse tipo de resposta aqui, tá bom? So, a pergunta foi, what have you been doing? What have you been up to lately? Ela responde, ele jogou de volta a pergunta para ela, né? E ela fala, this and that. Uma coisa aqui, uma coisa. O que está implícito aqui é, eu tenho feito uma coisa aqui, tenho feito uma coisa lá. So pay attention. The expression, olha, tenho feito, fica implícita na frase, e em inglês também, ok? Ela poderia falar, I've been doing something here, something there, ser uma tradução ao pé da letra, mas a gente não fala assim, they don't say that, ok? And as you can see, even in Portuguese, there are some parts of the speech that are removed from the sentence. Estou dizendo, existem trechos da nossa fala diária que a gente retira, que a gente deixa implícito. We don't use complete sentences all the time, ok? Quer ver, ó? Pay attention. Look at this example here. Imagina que eu pergunto para vocês assim, como vão as coisas? Como vão as coisas? Uma possível resposta em português é, as coisas vão bem, ok? But we don't say as coisas vão bem all the time. Most of the time, people say, vão bem, ponto, vão bem, ponto. So, as you can see, even in Portuguese, we remove some words from our sentences to make answers shorter. A gente remove words so that we can make our answers shorter, para reduzir o tamanho das nossas respostas. A gente não é formalzinho o tempo todo a ponto de ficar, como vão as coisas? As coisas vão bem. Como você tem passado? Eu tenho passado bem. Do you understand what I am trying to explain here? Well, so moving on here, we have o Harry, né? E termina assim, hey, I have to run, I'll give you a call. I'll give you a call means that he will telephone her, okay? He will call her up. Well, moving on to conversation B, you have here, hello, stranger. Aí o Jim responde, Kathy, how's life? Pay attention to the word stranger here. Olha só, um desavisado, um aluno desavisado, provavelmente traduziria assim, olá, estranho. Oi, estranho. But pay attention. Faz sentido, pessoal? Does that make sense? Eu vou perguntar, eu vou até escrever, ó. Does that make sense?
faz sentido em português. Imaginem que vocês são tradutores, tá? Vocês estão traduzindo um filme e alguém fala isso, ó. Hello, stranger. Aí você vai e traduz assim, ó. Oi, estranho. Prestem atenção. É um amigo da Kate, então ela conhece ele. Por que ela tá chamando ele de estranho? Se eu traduzisse como o estranho, isso não faria sentido. Por isso a minha pergunta, ó. Guys, does that make sense? No, that doesn't make any sense. And so, pay attention. Hello, stranger is not translated as o estranho, ok? Mas, professor, estranho em inglês não é stranger? Yes. Olha só. Qual é o significado de stranger in a dictionary? So, what is a stranger? A stranger is a person, that you don't know. Oh, this is the definition of the word stranger in any dictionary. This is the first definition. What is a stranger? A stranger is a person that you don't know. Can you see? A person that you don't know. But Samuel, a Kathy conhece o Jim. So he's not a stranger to her. Esse stranger é usado pelas mães quando nós estamos falando com as crianças, falando assim, ó, don't talk to strangers. For example, okay? When a mom tells her son or her daughter, don't talk to strangers, ela tá falando literalmente, ó, não fale com estranhos, ou seja, people that you don't know. Don't talk to people that you don't know, okay? Because they are strangers to you. So don't talk to strangers because they can be dangerous. Well, this is the idea here. Então, nessa frase, pay attention, in this sentence here, strangers significa realmente estranho. But in the conversation here, strange has another definition. Pay attention. Strange in the conversation is a person that she knows. Samuel, você acabou de falar que stranger é uma pessoa que você não conhece. Como é que você pode falar agora que stranger está no sentido de uma pessoa que ela conhece? É porque existe um segundo sentido que se estende aqui para frente, pessoal, que é assim, ó. A definição completa é, eu vou trocar aqui o sujeito para ficar parecido com lá em cima, ó. What is a stranger? A person that you know, but you haven't seen in a while. Ó, é uma pessoa que você conhece, that you know, mas é uma pessoa que you haven't seen in a while. Faz um tempo que você não vê essa pessoa. And in Portuguese we use the word sumido. Sumido. Não quer dizer que a pessoa desapareceu. Quer dizer que ela, aliás, não quer dizer que ela desapareceu totalmente no sentido de go missing, que é tipo a pessoa foi sequestrada ou morreu, não sei, então a pessoa went missing, não é isso. Estou falando dos casos em que a gente fala assim, fulano tá sumido, hein, quer dizer, você conhece fulano, mas você não tem visto fulano ultimamente. E é esse o sentido que ela deu aqui para essa palavra, ó. Hello stranger significa, resumindo então tudo que eu falei, hello stranger significa oi sumido, tá vendo? It's been a while that she doesn't see him. Faz um tempo já que ela não vê ele. E ele apareceu do nada, na frente dela, ok? Já aproveitando que eu tô falando disso, olha só. Como é que eu falo, professor, em inglês assim, ó, pra alguém, não suma? Tipo, meu, não some, tá? Eu gosto de você, quero ter sempre contato com você, ó. Não some, tá bom? Não suma. Como é que eu falo não suma? Em inglês não é, pay attention, não é don't disappear. Pode pensar, mas disappear, desaparecer. Então, don't disappear, não suma? Não, não é isso. Em inglês eles falam assim, ó, don't be a stranger. Don't be a stranger. Significa não suma. Então, be a stranger, não se torne uma pessoa que eu conheço, mas que eu vou ficar sem ver por um tempo. This is the idea. Do you get it? Do you understand that? So, don't be a stranger é não suma, tá bom? É uma expressão, gravem isso, é muito usado em filmes, agora que vocês viram, se vocês assistem muitos seriados, vocês vão ver isso daqui muito, tá bom? Voltando, ó. Voltando aqui para
So Kathy says, great, what are you up to? De novo, tá vendo aqui, ó, be up to? Ó, are up to. What are you up to these days? O que você tem feito these days ultimamente, tá bom? And then Jim said, oh, keeping busy, you know. Me mantendo ocupado, sabe? Blá, blá, blá. You should come over for dinner for some time. Olha só. O que é come over? Come over significa come to my house to visit me. This is the idea of the phrasal verb come over. When you say come over, it means come to my house to visit me, okay? So when she said, you should come over for dinner sometime, você deveria come over for dinner. Não precisa pôr aqui a palavra house, como você está percebendo, tá? Como vocês estão percebendo, porque a palavra house fica implícita, a ideia de casa fica implícita, ok? So pay attention, olha. You should come over for dinner sometime, dá uma passada lá em casa algum dia para jantar. Ó, sometime, algum dia para jantar. Essa é a ideia que tem nessa frase aqui, ó. Dá uma passada lá em casa. Ao pé da letra você deveria passar lá em casa, me fazer uma visita para a gente poder jantar. Essa é a ideia. Eu quero mostrar um outro exemplo para vocês aqui, so pay attention, olha. Como é que eu faço convidar alguém para minha casa? So imagine I am talking to someone on the phone, okay? I am talking to someone on the phone, and then I say, você não quer vir aqui em casa para a gente tomar um lanche, sei lá o que, ó. Você não quer vir aqui em casa, ó. Você... Eu vou pôr na forma afirmativa, ó. Você quer vir aqui em casa? Você quer vir aqui em casa? Você quer vir aqui em casa? Bom, como que você pode perguntar isso? Você pode perguntar usando o verbo querer mesmo, que é o verbo want. Tipo assim, do you want come to my house? It's possible, you can say that. But native speakers usually don't say, do you want to come to my house? They say, do you want to come over? Do you want to come over? Pay attention to what I am saying. Eu não estou dizendo que é errado você falar, do you want to come to my house? Não é isso. Estou dizendo que um nativo prefere e acha muito mais comum usar come over. Come over. Falaria assim, ó, do you want to come over? Do you want to come over? Eu tenho um exemplo para vocês. Eu não tenho como mostrar, mas eu posso indicar, olha só. There is a singer called Melanie Martinez that I like a lot, okay? There's a singer called Melanie Martinez. Her name is Melanie Martinez, ok? Eu não vou poder mostrar aqui, mas eu quero que vocês façam o que eu vou falar agora, ó. There is a singer called Melanie Martinez, and she has a song called Soap. Soap é sabão, tá bom? Sabão. I want you to watch the movie clip, okay? The music video for this song. The music video starts with a conversation on the phone, okay? And ela tá falando com um garoto que é vizinho dela. Aí ela fala assim, você não quer vir aqui em casa? Ela fala desse jeito, do you wanna come over? Do you wanna come over? Então, eu tenho isso aqui como exemplo para vocês de que eles usam, tá bom? So, pay attention to that. Se vocês tiverem um tempo, ó, entre no YouTube, ponham lá, Melanie Martinez Soap, procurem pelo vídeo oficial, tá bom? Oficial, the official video. Começa com uma conversa, with a conversation, e ela pergunta isso pro menino, do you wanna come over? Ela pega o want to e fala assim, do you wanna come over? Tá bom? Ela vai falar assim, do you wanna come over? Você quer vir aqui em casa? She's inviting him to go to her house, ok? E lá ela prepara uma armadilha para ele. Vocês vão ver. Bom, continuando, olha só. Here you have, that would be great, seria ótimo, né? Better get back to the office, é melhor voltar para o escritório, see you, blá, blá, blá. Bom, moving on here to the next
conversation, we have hi, how are things going? Como vão as coisas? Fine, blá, blá, blá. Tá vendo aqui, ó? Pretty good. Às vezes, as pessoas falam muito assim, eu falo muito assim, ó. How are you doing? How are you doing? Como você está? How are you doing? Bom, aí a pessoa pode responder de várias formas, tudo bem? Uma delas é falar assim, ó. I am doing pretty good. I am doing pretty good. This is the complete answer. A resposta completa, ó. The complete answer. But it's possible to say just pretty good. Just that. Pretty good. Quando você está falando. So how are you doing? Pretty good, thanks. What about you? E você? Can you see? É isso que foi feito aqui, ó. A pergunta foi how are things going, que é o equivalente, né? Aí ele responde e joga a pergunta de volta para ela. What about you? Aí, ao invés dela falar a frase toda, ó, things are, pegando aqui things, ó, things are pretty good. Ela disse apenas, ó, oh, pretty good. Are you doing anything special this weekend? No, just taking it easy. Tô relaxando. Me too. Sorry, I can't stop. Não posso parar. Take care. Pay attention to this expression here. Take care. Take care, ao pé da letra, é tome cuidado. Tome cuidado, ok? But this is not the idea here. Aliás, this is not the real translation in Portuguese, ok? Porque se você traduzir como tome cuidado, a pessoa pode pensar assim, cuidado com o quê? Tipo, cuidado com o quê? Na verdade, por isso que os tradutores evitam traduzir como tome cuidado. Eles traduzem assim, olha, se cuida. Take care é se cuida. Take care. Porque, na verdade, a expressão completa é assim, ó, take care of yourself. Take care of yourself é cuide de você mesmo. Por isso que aparece esse se aqui, ó, se cuida. É para você cuidar de você mesmo. Andar por lugares seguros, cuidar da sua saúde e etc. É isso que quer dizer se cuida, né, em português. And in English, as you can see here, the entire expression is take care of yourself. Cuide de você mesmo. Eles reduzem falando apenas assim, ó, take care, take care. Se cuida, tá? Take care. E como eu falei, it would be strange to translate this as tome cuidado in Portuguese because it would sound strange. It wouldn't be so natural in a Portuguese conversation, okay? Well, guys, that's it, okay? Do you have any question about vocabulary here? Guys, are you there? No. No? Okay. Eu sei que eu perdi muito tempo aqui, okay? But I think it's kind of necessary sometimes to call your attention to how we should translate things in Portuguese, okay? Especially when it comes to some expressions, because most of the time, students tend to translate expressions literally, okay? And you have to avoid, pay attention, you have to avoid translating expressions literally. Vocês precisam avoid, evitar, traduzir expressões ao pé da letra. Por que eu estou falando evitar? Porque em alguns casos até é possível você traduzir ao pé da letra, ok? But in most cases, pay attention, ó, in most cases, na maioria dos casos, in most cases, it's not possible to translate literally, ok? Que nem esse caso aqui do hello stranger, ó. It's not possible to translate this word here literally, porque literalmente, como eu falei para vocês, stranger é estranho. E aqui não faz sentido. Another one is here, take care. Literalmente, the translation is tome cuidado. But that doesn't sound natural in a conversation in Portuguese, okay? So I hope you could understand that, okay? I think this is it.
Eu não vou fazer o exercício aqui de baixo, não, porque eu acho ele muito bobo, tá bom? E também muito mal elaborado, sendo sincero com vocês. Prosseguindo aqui, eu vou mudar de página agora, ok? So, just a moment. I'm gonna go to another page of unit number 1. I'll tell you the number of the page in a moment, okay? Just a moment, guys. This page here. Well, I hope you can see the page, guys. If you have the books there, the book there is page number 9. Okay, page number 9. I wanted to call your attention to this exercise here, exercise number 3. You have here questions sometimes end with a preposition. In our other class, I gave you some examples of sentences which end in a preposition. So questions sometimes end in a preposition. And in most cases, when this happens, it sounds strange in Portuguese, okay? But in English, it's usual and it's pretty common, in fact, okay? I will remind you, okay, of what I am talking about here. So, eu não sei se vocês se lembram, mas eu disse para vocês na aula passada, ou retrasada, I don't remember very well now, that in English, it's pretty common that the preposition goes to the end of the sentence when it's a question, when the sentence is a question. So, for example, olha, imagine that I say something like, olha, eu acho que eu dei até esse exemplo para vocês, ó, do que você está falando. Do que você está falando? Então a pessoa está lá, blá, 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 and you don't understand what the person is talking about. Aí você vira para a pessoa e fala, do que você está falando, meu? Do que você está falando? Ó? Do que você está falando? Pay attention, esse do que está aqui nada mais é do que a junção do de com o o, right? So you have here de mais o o. Isso quer dizer que aqui você tem o ok. And in English, ok is translated as what, right? Oh, what? Bom, let me change the color here. Just a moment. What? How do I translate this sentence into English? I think you remember that in English, falar sobre in English is talk about, right? Talk about. Falar sobre. So the preposition I use to translate de, né, ou sobre, é o about. Então, ó, falar de ou falar sobre algo é talk about. Take a look. Falar de. In Portuguese, we say do que você está falando. Então, a gente separa o verbo da preposição que o acompanha, tá vendo? A gente geralmente tende a começar a pergunta com a preposição. In English, it's different. They tend to end the sentence with the preposition, okay? So in English, this preposition, which is here, o de, will go to the end of the sentence, okay? So in English, a frase começaria aqui, olha, what? What are you talking about? Olha, what are you talking about? What are you talking about? Deixa eu fazer bonitinho para ficar a preposição bem no lugar da seta aqui, ó. Just a moment. So, what are you talking about? Né? Do que você está falando, meu? What are you talking about? Quer ver um outro exemplo? Ó? Look for... procurar algo. Ó. Procurar algo. Quem procura, procura algo. But pay attention, in English, the verb has a preposition. Quem procura, procura por algo. Do you understand?
por algo. In English, I am talking about the verb in English, ok? Em português, a gente não fala por algo. O verbo, ele é transitivo direto em português. Ele não precisa de preposição, tá bom? So, but pay attention. When I ask a question using the verb look for, I have to pay attention to this important piece of information here. O verbo tem a preposição for. A mesma coisa acontece com o verbo wait, que pede a preposição for. Então, quem espera, espera em inglês, eu estou falando. Quem wait for alguém ou alguma coisa. É o verbo esperar, wait for. Como se fosse assim, ó, esperar por algo, tá? Ó, por exemplo, em português, eu posso falar assim, ó. Eu estou esperando o ônibus. O que você está fazendo aí parado aí na esquina? Eu estou esperando o ônibus. Bom, ó, eu estou esperando o ônibus. A gente não fala, eu estou esperando pelo ônibus. Eu estou esperando pelo meu pai. Tá vendo? A gente não fala assim em português. But in English they do. In English they say, I am waiting. Olha só. Posso falar, professor, I am waiting the bus? No, in English this sentence is incorrect. You don't say that in English, okay? In English, can you wait for alguém ou alguma coisa. So you have to write the preposition here. You have to say, I'm waiting for the bus. I am waiting for my mom. I am waiting for my wife. E assim por diante. Beleza. E se eu quisesse perguntar assim, olha, o que você está esperando? Olha só, o que você está esperando? O que você está esperando? Pay attention. O que você está esperando? Em inglês, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui em cima, só que você não percebe o deslocamento da preposição, porque em português não tem preposição o verbo esperar, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. What are you waiting for? What are you waiting for? Vejam, a preposição, ela fica junta do seu verbo. Ó. What are you waiting for? A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. A preposição fica junta do verbo. Talk about. Tudo bem? A mesma coisa acontece com o verbo look for, que eu pus aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Alguém tá lá procurando alguma coisa e eu fico assim, o que essa pessoa tá procurando? Aí eu pergunto para ela, o que você está procurando? O que você está procurando? Ó, look for é procurar. Look for, procurar, ok? So, how do I say, Caio Gabriel, can you open a microphone, please? Yes. Caio, how do you say o que você está procurando? What are you looking for? Perfect. Thank you so much. So, what are you looking for? Tá vendo, pessoal? A preposição for, ela fica ali grudada, de mãos dadas, no seu verbo. What are you looking for? Sorry. Looking for. I hope you understand that, ok? Eu só estou mostrando que tem casos que a preposição fica oculta para a gente em português, ok? But I just want you to pay attention to this case here, in which we have the preposition. And we have an exercise here about that. Olha só, take a look at this exercise here. You have to rewrite the sentences in the correct order. Tá vendo? Tem aqui um monte de palavras embaralhadas, and you have to write them in the right order. Olha só. For example, learning English, what you for are. The question is, what are you learning English for? Para que você está aprendendo inglês? Ó, a pergunta é essa em português. Ó. Para que? Com que finalidade? Ó? Para que você está aprendendo inglês? Aí vejam só como é que a pergunta foi montada, olha. Deixa eu ir apagando isso daqui, pessoal, para eu ganhar espaço aqui, just a moment. Take a look at the answer, just a moment. Enquanto eu apago ali, olhem aqui, ó, se vocês conseguirem chegar. The answer is, what are you learning English for? Tá vendo? What are you learning English for? Olha o que foi feito aqui na tradução, ó. Quem montou essa pergunta aí, pegou o para,
que expressa a finalidade e deslocou para o fim da frase. Ok? Foi arrastando aqui até o fim da frase. Aí a pergunta ficou, então, do jeito que parece que apareceu ali. Ficou assim, ó. Começou do que, né? Que é what are you learning English? Aí vem o para, ó. For. What are you learning English for? What are you learning English for? This is more natural in English. É mais natural falar desse jeito, ok? A native speaker would say like that in English, ok? E é o que nós vamos fazer agora com os demais, ok? So just a moment. Let's move on to letter B now. Well, so you have there. Cadê? Ai, Jesus. Sorry. Letter B. Are at you kinds of things good? What good? Eu vou dar a pergunta em português, ok? Para vocês, para a gente ganhar tempo, tá bom? So, the question in Portuguese is: em quais tipos de coisas você é bom? Olha, em quais tipos de coisas você é bom? Em quais tipos de coisas você é bom? That's a strange question, but that's the question that is there, okay? So, em quais tipos de coisas você é bom? Quem é bom em algo. So, in Portuguese, say ser bom em algo, certo? Ou então ser mal, ser ruim em algo, right? How do I say ser bom em algo? In English, I say be good at something. So take a look. The preposition you need is the preposition at. Eu não posso falar be good in alguma coisa, não posso, tá bom? Por exemplo, ó, eu sou bom, I am good at learning languages. I am good at learning languages. Eu sou bom em aprender idiomas. Ó. I am good at. Eu sou bom em. Eu sou bom em química. I am good at. Ó. I am good at chemistry. Eu sou bom em química. I am good em geografia. I am good at geography. Vejam que os alunos ficam tentados a falar assim, I am good in. Tipo assim, ó, I am good in geography. I am good in geography, professor. Pay attention, guys. This is incorrect, okay? In English, you don't say I am good in, tá bom? A mesma coisa acontece com ser ruim naquilo. Então, por exemplo, ser ruim em algo é a mesma coisa, ó. Be bad at something. Então, por exemplo, eu sou péssimo em matemática. I am very bad at math. I am very bad at math. Tá vendo, ó? Eu sou muito mal eu sou muito ruim ou mal em matemática. Sou péssimo em matemática. Por que eu falei tudo isso? Because I want you to pay attention to the preposition. The preposition we use is at, okay? For this expression here. So, pay attention, ó. Em quais tipos de coisa você é bom? Quem é bom em alguma coisa. Em português, a gente começa com o em. How do I say this in English? Juliana, can you translate the sentence for me? Yes. What kinds of things are you good at? What kind of things are you good at, né? Ficou assim? Isso. Yes. Perfect, that's correct. Tá vendo, pessoal, como a Juliana fez? Ó, ela pegou o when daqui e pôs lá no final. Por quê? Porque tem que ficar junto da palavra com a qual ele está combinando. No caso aqui, um adjetivo, tá bom? Quer ver? Isso acontece com a palavra interest. Interested, deixa eu ver se tem aqui. Interested, não tem. Olha só. Interested é interessado. Quem se interessa por algo ou em algo, né? In English, we say in alguma coisa. Então, por exemplo, ó, imagine that I say something like, my uncle is interested in Egyptian history.
Egyptian history. Ó, my uncle is interested in Egyptian history. Meu tio se interessa por, tá bom? História egípcia. Ou é interessado em história egípcia. How do I say? Olha, em que seu tio é interessado? A pergunta em português seria assim: pelo que seu tio se interessa? Tá bom? Pelo que seu tio se interessa? Mas beleza. Em que seu tio é interessado? Alexandra, can you open your microphone, please? Alexandra, are you there? Yes. Alessandra, interessado. Can you translate the sentence into English for me? Can you try? Sim. What your uncle your uncle interesting in? Interested, né, com ED, in. Perfect, Alexandra. That's just that. Olha. What is your uncle interested in? Tá vendo, pessoal? What is your uncle interested in? Então, esse em aqui do português, ele se desloca para o fim da frase na pergunta em inglês, tá bom? Porque ele fica próximo da palavra com a qual ele combina, mesmo na forma afirmativa, ó. Interested in. Então, na verdade, a expressão completa é assim, ó. Quem be interested em alguma coisa. Nós estamos estudando um pouco de regência verbal em inglês, na verdade, né? As preposições que a gente usa depois de determinados verbos, tá bom? Let's move on, okay? So now, letter C, right? Kinds of things. Tá aqui, né, o in, achei que não tinha, nem vi, ó. You have here. Tipos de coisas que você ser interessado. Vamos lá. Nicole, can you open your microphone and do this next sentence for us? Yes. Letter C. C, yes. What kind of things are you interested in? Perfect. Thank you so much, Nicole. So You're welcome. What kind of things? Vejam, pessoal, a pergunta aqui em cima foi, ó, what kind of things are you good at? Agora já foi usado a palavra interested, né? Então, just like Nicole said, the answer is, what kind of things are you interested in? Eu escrevi certo? Let me just check. Interested in. What kind of things are you interested in? Okay, so this is letter C. Moving on to letter D now. So letter D is money you on do spend the most what? Então, ó, you have here the verb spend, ok? Spend é o verbo gastar, ok? Gastar. Em português, we say gastar em alguma coisa, por exemplo, ou com, né? So in Portuguese, we say, olha, pay attention. Eu acho que eu já falei isso para vocês, gastar em, ou então com alguma coisa. In English, qual o problema? É que os alunos tendem a traduzir assim, ó, spend in, ou então spend with alguma coisa, né? Você pensa, bom, em é in, com é with. But pay attention, in English, both are incorrect. You don't say that in English. No, Samuel, why don't you say that in English? Because in English, quem spend on alguma coisa ou alguém. So in English, a combinação correta é esta aqui, olha, spend on. So the preposition we use is the preposition on. This is the reason why here in the exercise, olha, você tem o on aqui como opção, não tem o in nem o with, tá bom? But what is the question in Portuguese? Can anybody tell me? What is the question here in Portuguese? Qual que é a pergunta que eu estou fazendo em português? Conseguem? O que você gosta? O que você gasta a maioria do seu dinheiro? Peraí, vamos um de cada vez. Quem foi que falou? O Elionai? Quem foi? Pode ir. Pode ir? Pode falar a sua, por favor, please.
Com o que você gasta a maior parte do seu dinheiro, né? Aham, exatamente. Com o que você gasta a maior parte do seu dinheiro. Tá vendo, pessoal? Em português, quem que falou? Foi... What's your name? Elionai. Elionai? Elionai. Tá certinho, ó. Então, a pergunta em português começa com ó. Com o que você gasta a... Bom, eu posso fazer desse jeito, né? Com o que você gasta a maior parte do seu dinheiro. Pay attention, olha, vamos lá. Maior, né? Com que você gasta a maior parte do seu dinheiro? Você tem aqui, ó. Tem a palavra seu aqui, Elionai? You? Não, tem não. Não tem, tá vendo? Então, na verdade, a pergunta não é essa, ó. Com que você gasta a maior parte do seu dinheiro? Porque não tem o seu na frase. Alguém consegue pensar na pergunta em português agora? É quase isso. Mas Então, não é porque você gasta a maioria do seu dinheiro. A Com que maioria você- do dinheiro. A maioria do dinheiro? Peraí, Ju, deixa eu A só maior refazer parte aqui. Pode ser também a maior parte, ó. Com que você gasta a maior parte, faltou A aqui, né? A maior parte do dinheiro, é isso, Juliana, que você está falando? Assim? Sorry. Você gasta tira a o maior seu, parte. né? Eu vou tirar o seu, aham. Vamos. Eu não estou conseguindo apagar o seu. Peraí, eu estou apagando o dinheiro. Agora sim. Ou como você gasta a maior parte do dinheiro. Não tem o como aqui, né? Que seria o how. Começa Seria com how. né? Seria com, tá vendo? É com o com. Vamos começar com ele, tá? Então, ó, spend, cadê? Gasta, spend on, né? Então, vamos lá. Eu vou montando com vocês aqui, ó. Então, eu tenho que começar com o que, né? What do you spend? E agora, ó, aí ficou aqui. The most money. Na verdade, pessoal, é assim, ó. What do you spend the most money on? What do you spend the most money on? Mas essa frase aqui, ela não está dizendo o que você, Juliana e o Elionai disse, não. Ela está falando assim, ó. O com, né? Com o que você gasta a maioria do dinheiro, ou a maior parte do dinheiro. Na verdade, a que se aproximou foi a Juliana, né? Que é exatamente isso aqui, ó. A maior parte do dinheiro. Aí fica implícito que, por exemplo, é o dinheiro que a pessoa tem. Imagine isso, estou falando tudo que a dinheiro da pessoa tem em dinheiro. Aí eu falo assim, com o que você gasta a maior parte do dinheiro? Deixando implícito, vamos supor que tivesse aqui, ó, que você tem, tá bom? Isso não tem na frase, tá? Só deixando claro. Então, aí a frase faria mais sentido, ó. What do you spend the most money on? Com que você gasta a maior parte do dinheiro que você tem, por exemplo? A maior parte do dinheiro que você arrecadou, sei lá, que você arrecada. Tudo bem? Então, Juliana, tá vendo? Você tá certa, porque aqui é a maioria do dinheiro. E a maioria é a mesma coisa que a maior parte do, tá bom? Entendeu, Leonai? Por que não pode ter o your? Porque não tem your Entendi. opção, tá bom? Ok. Moving on to letter E here. Olha, clubs or groups, what to belong you do. Ó, belong é o verbo pertencer. Belong. Quem pertence, pertence a algum grupo ou a alguma coisa. In English we say belong to. É pertencer a, tá bom? Então, ó, quem pertence, pertence a alguma coisa. In English we say quem belong to algum grupo ou alguma coisa. Como aqui tem a palavra grupos ou clubes ou grupos, clubs or groups, você vai perguntar assim, ó, já vou ajudar direto. A quais grupos ou clubes você pertence? Eu vou escrever aqui, ó. A quais grupos ou clubes, na verdade é o contrário, né? Mas eu vou deixar assim. A quais grupos ou clubes você pertence? Você pertence. How do I translate this sentence into English? Deixa eu ver aqui. Alessandra, can you do this one for us? Yes. Deixa eu só pôr na posição correta aqui, Alessandra. Na verdade, é clubes ou grupos.
So, Alessandra, pertencerá é belong to, okay? So, how do you say that? What clubs or groups do you belong to? Exactly. Thank you, Alessandra. So, what clubs or groups, né? Tô começando aqui, né, pessoal? Porque o A vai para o final da frase, o I é o to aqui. So, what clubs or groups do you belong to? What clubs or groups do you belong to? Perfeito, Alessandra. Deixa eu aproveitar você, Alessandra. Can you do the next one? Ó, letter F. What about kind of things do you worry? Deixa eu ajudar aqui, ó. Worry é o verbo preocupar-se. Quem se preocupa com alguma coisa ou com alguém. In English, quem worry about alguém ou alguma coisa. Tem que memorizar a preposição, tá bom, pessoal? Quem worry about alguém ou alguma coisa. The question, Alessandra, é what about kinds of things you do worry? Com quais tipos de coisa você se preocupa? Ó, vou escrever aqui. Com quais tipos de coisas você se preocupa? Com quais tipos de coisa você se preocupa? How do you say that, Alessandra? What kinds of things do you worry about? Yes, exactly. So what kinds of things, né? Of things do you worry about? Eu acho que vocês já estão começando a gravar, né? Pelo menos, que quem não sabia, né? Porque alguns de vocês sabiam já, eu acho. Que a preposição fica sempre no final nesse tipo de pergunta, tá vendo? Embora em português ela apareça no começo. Elionai, can you open your microphone now, please? Oi. Elionai, olha só, vamos aqui para a letter G, ok? I can help you, ó. Tem aqui lunch, que é almoço. You, usually, que é normalmente. Who have do with. Ó, who have do with. Deixa eu te ajudar com duas coisas, ó. Pay attention. Almoçar, in English, é have lunch. Tá bom? Have lunch. Tá vendo que tem aqui o have e o lunch? Você vai ter que deixar junto, tá bom? É o almoçar. A pergunta é assim, ó. Com quem você geralmente almoça? Com quem você geralmente almoça? Então, ó, quem almoça pode almoçar sozinho, ou se estiver acompanhado, vai almoçar com alguém. Almoçar com alguém é have lunch with someone. Então, a preposição com, em inglês, é with, ok? Sabendo disso, como é que você perguntaria com quem você geralmente almoça? Who with do you... Fala de novo. Who with do you usually have a lunch? Do. Eu vou escrever do jeito que você falou, tá? Who with do you... Veja se tem alguma coisa errada no que você falou. Who with do you usually have lunch? E se eu não me engano, você falou with de novo. Eu botei o do, porque eu não vi o do. Eu pensei que tivesse dois do, mas só um do só. Na verdade, você pôs o do, mas o problema, Elenai, tá aqui, ó. Lembra? A preposição vai para onde? Pro final. Pro final. Então, esse with que tá aqui tá na posição incorreta, tá vendo? Você tem que tirá-lo daqui e colocá-lo aqui, ó. With. Sim. Entendeu? So, who do you usually have lunch with? Tudo bem? Do you understand? Ok. Sim. Porque lembra disso, tá? A preposição goes to the end of the sentence. Final. Yes. Thank you so much. Now, guys, let's go to the last one. The last one is... Cadê a última aqui? Ó, letter H. In you do confide who? Confide é confiar, tá bom? Confiar quer dizer... esse confide, gente... Ó, confiar em inglês é trust, né? Confiar em alguém é trust. Por exemplo, ó... Eu não confio em você. I don't trust you. I don't trust you. O verbo confiar, traduzido por trust, não precisa de preposição. Ele é que nem o like, o need, que não precisa de preposição. I don't trust you. Eu não confio em você. Ponto.
existe também em inglês o confide in alguém. Esse confide in alguém é contar para alguém coisas pessoais e secretas a seu respeito. E você espera que a pessoa guarde segredo a respeito daquilo. É quando você tem a pessoa como seu confidente. Por isso a palavra confide. Tudo bem? Confide. Então, mas a tradução em português é a mesma. É assim, ó. Confiar em. Confiar a ponto de você revelar seus segredos. É expor suas coisas mais íntimas para essa pessoa, tudo bem? Isso que é confide. Aí aqui a pergunta é com o verbo confide, olha, tá aqui. Confide in. Quem confide in alguém. Então a pergunta é assim, ó, em quem você confia? Ó, em quem você confia? Just a moment. Em quem você confia? A esse nível, né, de contar coisas para a pessoa, tá bom? Essa é a ideia. Então, olha só, just a moment. How do you say that in English? Any volunteer? Agora eu vou pedir voluntário. Any volunteer to translate Eu it posso into... falar. Vai, please, Ju. Who do you confide in? Yes, who do you confide in? Who do you confide in? Em quem você confia? Tudo bem? And that's it, guys. That's all I had planned for today's lesson, ok? E já tá mesmo no horário de vocês, né?